Esperando aí as manifestações que trouxemos, aquelas que a gente fez extra protocolo, né? Aquelas entrevistas que a gente fez tanto lá na Lavoura, na Coxilha Bonita, quanto ali na FUCO, nos instantes que antecediam as solenidades. O protocolo iniciou chamando as autoridades para comporem a mesa, né? Muitas autoridades presentes lá compondo a mesa. A primeira autoridade a se manifestar foi o prefeito de Tupã-Siretã, Gustavo Herter Terra, que relembrou o passado, fez anúncios importantes para o futuro do município através da sua manifestação. Vamos ouvi-lo. Meu caríssimo governador, pretendo ser breve porque todos os que nos olham querem ouvi-lo. E tenho certeza que o senhor terá muito a falar. Quero prestar rápidos testemunhos, dizer que, se não me falha a memória, dia 28 de fevereiro, estivemos juntos no Palácio, na ala residencial, numa reunião que durou 1h20 aproximadamente, junto com o nosso deputado Frederico, onde tratamos de 14 pautas de interesse do município, além de eu levar a pauta da M-Centro em relação à estiagem, com sugestões mais emergenciais e sugestões de políticas permanentes de enfrentamento à estiagem no Rio Grande do Sul, que até há meia hora atrás era muito nítida. Agora nós estamos pela segunda vez na abertura da colheita durante uma chuva. Aliás, próxima abertura da colheita com laninha nós anteciparemos para o mês de janeiro, para ver se essa chuva da abertura nos ajuda. Mas nessas pautas que tratamos, eu, o governador, como um bom tupan-seretanense que aliás, governador, fica o testemunho dos que nos assistem, e eu falo em nome deles, não lembro de um tupan-seretanense que tenha feito tão bem ao município quanto o senhor. Dessas pautas, não vou citá-las para não me alongar, nem resumi-las, mas quero dar garantia aos senhores que, em todas elas, a parceria de Tupã-Seretã com o governo do Estado é extremamente estreita, a sensibilidade das necessidades que nós temos, todas elas estão sensíveis ao nosso governador. Eu lembro, governador, dia 30 de março de 2019, quando eu era, então, recém-assumido presidente do Sindicato Rural Tupã-Seretã, na sua primeira vinda ao município, na abertura da colheita do soja, eu também fui o primeiro a me manifestar, na época ainda mais inexperiente do que sou hoje, e lhe fiz um desafio. Não sei se recorda, falei de alguns amigos em comum em Pelotas, e que lhe queriam muito, e que me disseram que o senhor gostava de ser desafiado, e eu lhe fiz um desafio, 30 de março de 2019. Eu entrei na prefeitura 1º de janeiro de 2021. Era a RS 392. Durante mais de década, havia praticamente uma pauta em uníssono, que era a tão sonhada RS 392, meu amigo Frederico. Por 6 décadas ou mais, os nossos ancestrais, que seguramente não estão mais aqui, e que hoje, de algum lugar, assistem às obras de Vento em Popa, por mais de 6 décadas, Tupã ansiava por colo, Tupã ansiava por reconhecimento por parte do governo do Estado. Nós somos... Onde é que está o Luiz Henrique? E continuaremos sendo o maior produtor de soja do Estado, do Rio Grande do Sul, e com cerca de 150 a 154 mil hectares, depende do que passa para o milho, o que não passa, mas com uma produção estimada de mais de 9 milhões de sacas. Somos o maior PIB agropecuário do Estado do Rio Grande do Sul, 1,56% do PIB gaúcho, um PIB que, se não me falha a memória, nas suas palavras, 538 bilhões, e do qual 241 bilhões vem do agro, ou seja, 40% dele é agronegócio, e dos quais, total, 1,56% sai daqui.
produzido por essas autoridades que aqui estão, que são as verdadeiras autoridades do dia de hoje, o nosso produtor rural. Sofrido, sangrado, nos últimos 4 anos, 3 estiagens. E durante esses 60 anos, o senhor tem a certeza, governador, várias e várias vezes, Tupanciretã já pagou tributariamente pelo asfalto que hoje está ganhando. Esse asfalto já foi pago pelos nossos produtores em geração de divisas para o estado do Rio Grande do Sul N vezes, mas somente agora um cidadão tupanciretanense à frente do governo do estado nos presenteou com esse reconhecimento muito merecido. Além dessa estrada, o governador terá outras novidades para anunciar, que eu, desde o dia 28, estou me segurando, estou me contendo e eu sei o quanto me é caro guardar segredo. Mas nós estamos tentando, deputado. Bom, dizer, quebrando esse gelo, dizer que nós vivemos nacionalmente momentos de incerteza. Eu tenho aqui, na pessoa do meu querido amigo de décadas de infância, Bernardo Quatrinho Dalla Corte, prefeito da nossa cidade vizinha, co-irmã. Em nome do Bernardo, eu homenageio a todos os prefeitos aqui presentes. Dizer das dificuldades que nós tivemos, dificuldades de escoamento, dificuldades de infraestrutura, de logística, exatamente no celeiro do estado. E hoje, Bernardo, nós brindamos por obras e que não é um privilégio nosso. Os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul sofreram investimentos, receberam investimentos nos últimos 4 anos, e eu tenho certeza que com anúncios muito bem ditos, logo mais virá pela frente, assim com a liberação da Corsan, do recurso da Corsan, com a liberação de recursos que foram tomados do ICMS, o governo terá condições de, nos próximos 4 anos, avançar e muito. E eu tenho certeza que nós estamos acima da pilha, assim como os demais prefeitos, para conseguirmos devolver aos nossos cidadãos os tributos suados que nós pagamos. Então, vivemos, eu comentava com as empreiteiras, vivemos numa lua de mel, as empreiteiras com o DAER e com o governo do estado. Foram pegas de surpresa, foram pegas, muitas delas sucateadas ou em recuperação judicial, e de uma hora para outra, o melhor cenário da história do estado caiu de bandeja no colo. Então, está todo mundo correndo atrás da máquina. Meu caro deputado Feltz, secretário da Agricultura, o maior secretário da Agricultura que o Rio Grande do Sul já teve. Esse é o nosso terceiro contato, secretário. O primeiro estive em seu gabinete, o segundo nos encontramos essa semana ainda na FUBRA, e eu tenho certeza que são os 3 primeiros contatos de uma relação profícua que Tupanciretã tem na sua pasta, esse reconhecimento, desse peso. O senhor sabe do meu pleito de uma motoniveladora, e que, assim que começarem a retornar, virá para Tupanciretã, 2.150 quilômetros de estrada de chão, é muita produção que escoa por essas estradas e que, numa chuva como hoje, já inviabiliza o transporte e o escoamento. Poderia aqui citar o meu vereador, presidente da Câmara, o Catite, um parceiraço, poderia aqui citar inúmeras coisas, citar a importante parceria que o deputado Frederico teve na evolução de Tupã nos últimos anos, e ele é comprometido com o agronegócio desde a década de 80, 90, quando vinha junto com o Esperoto nos eventos do Sindicato Rural. Mas dizer uma novidade, e eu quero inclusive quebrar um pouco o protocolo, rapidamente encerrando meu pronunciamento, dizer que hoje pela manhã estive reunido com o meu querido
amigo Fabrício Peruquim, secretário de Habitação, que é uma das rubricas prioritárias do segundo mandato do Eduardo Leite. Desculpa me antecipar. Mas, hoje de manhã, avançamos e muito em projetos, em 3 projetos que eu não tenho dúvida revolucionarão a questão habitacional da Terra da Mãe de Deus. Nós estivemos reunidos com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação da Bárbara e dessa reunião extraímos um ofício que eu gostaria de convidar o governador, gostaria de convidar o secretário Fabrício e a secretária Bárbara para assinarmos, e eu vou ler rapidamente ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite, Palácio Piratini, Objetivo: manifestação de interesse em desenvolver, em conjunto com o Estado do Rio Grande do Sul, projeto piloto de co-housing de idosos, vilarejo para idosos. Ou seja, Tupanciretã será o projeto pioneiro no desenvolvimento de um condomínio para idosos, para oferecer aos nossos idosos mais carentes, condições e dignidade de vida até o final da sua vida. Será uma permissão de uso vitalícia a essas pessoas, aonde nós ofereceremos todo o apoio, todo o amparo e os melhores momentos possíveis a esses idosos. Então, como a questão envolve direito fundamental de segunda geração, dimensão, e busca proteger a dignidade da pessoa humana para os idosos em situação de vulnerabilidade social, o município de Tupanciretã reitera o seu compromisso com os fundamentos do Estado Democrático de Direito no seu viés social. Diante do exposto, o município de Tupanciretã reitera o seu posicionamento na constante busca da função social da propriedade e pela proteção da dignidade da pessoa humana na fase da melhor idade. Então, eu convido o governador, convido o secretário Fabrício e a Bárbara, peço a caneta do meu padrinho para dar sorte. Governador. Nesse momento, o senhor governador, então, está assinando o recebimento deste ofício, né, dessa parceria da municipalidade de Tupanciretã com o Estado do Rio Grande do Sul para a criação desse local para os idosos, né? O prefeito municipal também assinou, a secretária Bárbara, secretário do Ambiente do Estado, da Habitação, perdão, do Rio Grande do Sul, está assinando agora, né, esse momento, então entrega esse ofício. Encerrando então a minha manifestação, agradecendo muito, caríssimo secretário, vamos dar encaminhamento. É uma pauta alheia ao agronegócio, à abertura oficial da colheita. Eu sei que muitos estão pensando isso, mas não é menos importante, porque um dia todos nós chegaremos na necessidade desses cuidados. E, para isso, temos que estar preparados. As pirâmides estão sendo invertidas, o número de idosos em relação a jovens está mudando, e aqui, se Deus quiser, germina no estado do Rio Grande do Sul esse cuidado com quem merece e precisa. Em relação à pauta da estiagem, eu poderia me alongar, estamos trabalhando muito nisso, gastamos no município quase R$700 mil no enfrentamento direto só dessa estiagem, afora o que gastamos no ano passado, recursos próprios, levando água para mais de 40 comunidades, 40 famílias, semanalmente, abrindo açudes, bebedouros. Tivemos, por parte da Secretaria da Agricultura, como outros municípios, a doação de 2 poços artesianos que tiveram um acréscimo de 50%, secretário. E muito obrigado, que fica o reconhecimento. Tivemos 3 poços artesianos, pela sensibilidade da Secretaria em saber a quantidade de comunidade que nós temos. São 17 assentamentos e mais 12 mais uma comunidades nativas. Então, são 30 comunidades do interior do município que têm
equanimemente a nossa atenção. Não vou me alongar na pasta da estiagem, tenho certeza que o nosso governador vai dissertar bastante sobre isso, porque o que nos importa é exatamente o que o governo do Estado está fazendo em relação a essa pauta. Sejam todos muito bem-vindos. Meu muito obrigado. Estamos declarando aberta a colheita do soja no estado do Rio Grande do Sul. Municipal Gustavo Herter Terra, aí oficialmente, né, falando na mesa dos trabalhos, ali onde ele estava coordenando, né. Na sequência, foi convidado a se manifestar o líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado estadual pelo Partido Progressista, Frederico Antunes, que, de maneira oficial, e refletindo sobre a importância do governo estar afiado com os municípios, falou assim na abertura oficial. Quando eu ouço o Gustavo aqui, assim como eu ouço o Bernardo, ouço o Jorge, ouço os demais prefeitos em determinados eventos, eles, normalmente, governador, eles estão, num tempo que é lhe dado, dedicando uma parcela do tempo que é dado às suas manifestações, eles estão fazendo declarações de agradecimento. Declarações de agradecimento pelo que o Estado está entregando para os municípios. Eu não tenho passado em lugar algum nesse Estado sem ouvir um agradecimento. E isto é fruto de um trabalho de várias mãos. Temos um timoneiro, o governador Eduardo Leite. Mas passa também pela união das forças de chefes de executivos municipais, de líderes de segmentos organizados, dos patronais, dos trabalhadores, e passa também pelo Poder Legislativo. E aqui eu não poderia deixar de fazer uma manifestação ao meu poder, ao nosso poder. Eu estou representando aqui o presidente Vilmar Zanquim. E o Poder Legislativo, mesmo tendo diferenças entre os seus componentes, ele teve a capacidade, ao longo dos últimos anos, de buscar separar as convergências e praticar as convergências. Não deixa de ter divergências, mas ele coloca na frente aquilo que nós já entendemos que é necessário ser praticado. E casamos o nosso ponto de equilíbrio de praticarmos convergências com o ponto que veio do outro lado da rua, do Palácio Piratini, que é a meta de fazermos com que o Rio Grande pudesse melhorar a sua saúde fiscal. Esta obra que nós estamos vendo aqui da 392, e canteiros de obras que nós estamos vendo em todo o estado do Rio Grande do Sul, e que desejávamos ver há muito tempo, ela está sendo possível, fruto, prefeito Gustavo, de um grande entendimento, do diálogo capitaneado pelo governador Eduardo Leite e do eco da sociedade que queria mais tempo ver estas coisas acontecendo. E nós não podemos parar por aí. Nós temos que seguir em frente. E o Poder Legislativo vai continuar, governador Eduardo Leite, dando a resposta que a sociedade precisa que seja dada, que é não deixarmos mais de fazermos entregas. A sociedade pagadora de impostos, a sociedade, ela tem sede e ela tem a necessidade de receber entregas naquilo que é essencial para a sua sobrevivência e para a sua dignidade. Seja do campo, seja da cidade. Educação, saúde, investimentos em áreas que nos geram desenvolvimento, segurança pública, etc. Portanto, meu prefeito Gustavo, vida longa aos sojicultores, vida longa a Tupã-Seretã, ao Estado do Rio Grande do Sul, que a gente continue sempre muito bem alinhados, afinados, e que o nosso grande arquiteto do universo siga nos protegendo. Muito obrigado.
deputado estadual pelo Partido Progressista, líder do governo na Assembleia, representando a Assembleia Legislativa, se manifestou aos presentes lá junto à FUCO, né, onde estava acontecendo a cerimônia oficial. Depois nós tivemos também a manifestação do vice-presidente da Farsul, né, o Hamilton Jardim, né, que ali se manifestou, trazendo a sua participação. Vai estar disponível daqui a pouquinho no site também essa manifestação, né? Nós temos que resumir um pouco, senão não temos espaço suficiente aqui para todas as autoridades. Mas o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, o Giovanni Feltz, afirmou que o governo é parceiro das entidades e dos produtores para a construção e a gestão de políticas públicas e programas que busquem minimizar os efeitos, assim como na busca por superar a frustração de expectativas quanto à produtividade das lavouras. Vamos ouvir a manifestação do secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltz. A alegria de nós estarmos vivenciando o mês de março, nos seus últimos dias, mesmo que nós tenhamos no dia 8 de março, próximo passado, a comemoração efetiva, o marco do Dia das Mulheres, sabemos nós todos que os outros 364 dias também são de importância, protagonismo, igualdade, crescimento, participação, fundamentalidade e importância das mulheres sempre ao lado, construindo coisas boas. As mulheres, portanto, nossa saudação. Por outro lado, fico feliz na medida em que tenho a oportunidade, momentaneamente, de ocupar, por indicação do governo do Estado, o seu governador, a secretaria tão importante quanto é da Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Sustentável, Produção Sustentável e Irrigação. O peso fica ainda mais inclemente, mais forte, na medida em que, com a alteração da nomenclatura da secretaria, dá um norte e, ao mesmo tempo, impõe a quem está a assessorar o governante, o governador Eduardo Leite, no sentido de responder para a sociedade aquilo que a nomenclatura da própria secretaria está a nos indicar no seu compromisso, enquanto governante, mas também aponta para que as políticas de irrigação, do ponto de vista sustentável, sejam não só um marco do governo passado e atual, liderado pelo Eduardo Leite, governador, mas que seja efetivamente, de forma perene e constante, uma política de Estado, no sentido de que o Rio Grande do Sul, nos últimos 50 anos, teve 15 anos de estiagem. Nos últimos 20 anos, tivemos um percentual ainda maior. E nos últimos 4 anos, 3 períodos de inclemente estiagem, produzindo efeitos, frustrando expectativas, atingindo até mesmo, do ponto de vista da evolução social, economicamente, e o Tesouro do Estado, e a balança comercial brasileira. Mesmo que nós tenhamos uma projeção esse ano, de ampliarmos na relação com o ano passado, um volume relativamente significativo de toneladas a serem colhidas a mais, certamente a frustração daquele que mais um ano buscou realizar e materializar fruto do seu conhecimento acumulado, dos seus investimentos, da sua capacidade de trabalho, com certeza a estiagem provoca determinado tipo de frustração. Aquele que plantou cedo a soja, mais dificuldades terá, porque a produtividade se faz diminuída. Aquele que esperou um pouquinho mais, terá resultados ainda não satisfatórios. Mas, mesmo da passagem do verão para o outono, nós conseguimos perceber que as chuvas, embora esparsas, elas produziram algum efeito regenerador, no sentido de fazer com que os grãos da soja pudessem ficar um pouco mais ampliados e ampliar também um pouco a expectativa na colheita. Aqueles que esperaram para plantar a soja um pouco mais tarde, quem sabe, não tiveram a infelicidade da frustração dos primeiros que eu citei agora há pouco. Talvez possam alcançar uma produtividade relativamente boa, diante do cenário e da agudeza, pelo 3º ano seguido em 4, que a estiagem nos impõe. Menos mal que as entidades em consonância, que os produtores em consonância, comprometidos que estão a bem exercitar o manejo da solo e produzir bem,
com qualidade, com competência, pode encontrar no governo do Estado um parceiro que, mais do que aplaudir, reconhecer e agradecer os esforços de todos, procura inferir através da gestão de políticas públicas e de programas que busquem minorar, minimizar os efeitos da estiagem. Quando o líder do governo, a quem saúdo e saudando ao Frederico Antunes, saúdo a todos os parlamentares que aí estão, posso assegurar para vocês, quando ele diz que ele tem recebido agradecimentos em diversas cidades do Estado, em todas as regiões, não acontece diferente comigo e com os outros parlamentares que aqui estão, entre eles, parlamentar de Cruz Alta, no seu primeiro mandato, e os parlamentares com Secretaria de Estado, e como é o caso do Elton Weber. Tem ter uma outra, para mim, mais fundamentais. Muitas vezes, ao voltar o período de chuva, quem sabe nós mesmos do governo, e o governador não nos deixa que isso aconteça, quem sabe até mesmo a própria imprensa, quem sabe até mesmo a sociedade, no seu vozerio, de um modo geral, acaba esquecendo que nós passamos há poucas semanas atrás, quando a chuva voltar e o seu ciclo de normalização, de que a estiagem nos produziu tantos malefícios. Começamos a nos deparar com os outros desafios, outros problemas. Agora a política sendo de Estado. O programa Avançar, com açudes, com a perfuração de poços, com o repasse de recursos para cisternas, com a construção de projetos ainda mais audaciosos que o governador Eduardo Leite vem liderando junto ao governo para anunciar em breves tempo, certamente nós teremos que mudar essa cultura de esquecermos aquilo que nos fez sofrer e nos causou tanta frustração há pouco tempo atrás, simplesmente porque a chuva veio e quem sabe que a bonança, e mesmo sabedores de que a estiagem é recorrente, nós só vamos nos dar conta de novo, espero que daqui a muitos anos, de que ela possa voltar. Esse é o espírito com o qual nós temos nos deparado e debatido cotidianamente na Secretaria, com quadros absolutamente competentes, a quem eu quero registrar, com certeza, um preito de reconhecimento e gratidão pelo tanto que eles têm compartilhado com a gente, até mesmo para nos ambientar e nos ensinar em relação a uma atividade grandiosa, generosa, fantástica, que é trabalhar bem a terra e que vocês, como ninguém, sabem fazê-lo. Bom estar aqui com os colegas secretários, entre eles o Peruquim. Bom estar aqui com o ex-secretário da Agricultura, secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, a quem saúdo. Bom estar aqui com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade, com o vice-prefeito. Bom estar aqui, prefeito Gustavo, com um prefeito atuante, um governo atuante, que é absolutamente vigoroso nas suas iniciativas, e vamos ser francos, deu para perceber. Vai onde é que tem que ir mesmo para buscar soluções, e tem construído essas soluções solidariamente na esfera do governo federal, no acolhimento das suas demandas, em diversas delas, porque também tem representantes no Congresso Nacional, como o deputado Pedro Westphalen, aqui em saúdo, e também tem uma parceria permanente com o deputado Frederico Antunes, na Assembleia Legislativa do Estado. Encaminho para o final, dizendo que tenho a expectativa de poder, governador, minimamente, em primeiro lugar, lhe confesso, não decepcionar-me ao me olhar no espelho a cada dia que passar, tentando me dedicar, sendo leal, e tanto quanto possível, ajudar a construir soluções, ajudar a melhorar o ambiente, e tanto quanto possível, não atrapalhar aqueles que melhor do que eu sabem fazer, que é trabalhar a terra e produzir. Se assim nós procedermos, acho que já estou dando uma boa contribuição. E torço, não só para Deus e São Pedro, para que nos faça que, depois do Laninha, o El Ninho não nos prejudique com excesso de chuva e água. Torço também que a esfera federal seja um pouco mais compreensiva aos reclamos das entidades e dos produtores, para que a legislação seja um pouco mais branda, mais flexibilizada, com responsabilidade em relação ao meio ambiente, porque é uma construção que eu sei cabe a todos nós, mas que em especial e em particular, embora necessária, não pode encontrar ouvidos moucos na esfera federal. Tem que encontrar
bem-querença, valorização daqueles que atuam na terra, dos grandes produtores em pequenas propriedades, representados pela FETAG, mas das grandes propriedades dos grandes produtores em escala industrial, representados pela Farsul. Finalizo agradecendo o privilégio de aqui estar e querendo crer, do fundo do meu coração, que esta chuva que veio ano passado na hora da colheita e a frustrou na sua inauguração, hoje veio um pouco depois. Foi feita a colheita, mesmo com aproximadamente 20 sacos, como estava registrados no painel por ali, por hectare. Mas agora, com a chuva, quem sabe seja um indicativo de que a próxima colheita vai nos ser mais generosa, porque afinal de contas, o Rio Grande, o Brasil precisam, o mundo precisa dos alimentos que tu, melhor do que ninguém, sabe produzir, e a quem eu aplaudo e agradeço. Obrigado. Cultura, pecuária, produção sustentável e irrigação do Rio Grande do Sul, o Giovanni Feltz. Na sequência, foi convidado a falar o deputado federal Pedro Westphalen, mas faltavam alguns minutos para as 17 horas e havia a informação de que o governador seria necessário ele sair às 17 horas pela janela do helicóptero, né, para poder se deslocar para a capital. Mas, por isso, o deputado Pedro Westphalen pegou o microfone e agradeceu e rapidamente passou a palavra ao governador, abrindo mão do espaço que ele poderia se manifestar. Ele até se manifestou numa entrevista a nós ali no início dos primeiros momentos que nós estávamos lá, antes de começarmos a transmissão, a gente estava fazendo um flash lá, e ele se manifestou porque ele foi um dos primeiros a chegar lá, né? Mas abriu mão, então, na solenidade para que o governador pudesse expressar a sua manifestação, né? E a solenidade chegando ao seu final, o governador, né, atende a presença da imprensa com questões iniciadas aí pela Rádio Tupã. Mas o governador, né, se manifestou na mesa dos trabalhos desta forma. Recentemente nós fizemos, ainda no início do mandato, a abertura da colheita do milho, que teve frustração ainda maior do que a da soja. E lá eu destacava que quando a gente celebra um aniversário da gente, a gente não celebra que tudo esteja bem nas nossas vidas. A gente não comemora o aniversário só porque o ano foi bom, a gente comemora que a gente sobreviveu. A gente comemora mais um ano, a gente comemora que venceu as dificuldades e que seguimos fortes, que de forma resiliente a gente vence cada um dos desafios e completa mais uma volta ao redor do sol. Quando a gente celebra a colheita da soja, mesmo com as dificuldades, com a produtividade muito aquém do que se projetava e do que gostaríamos. E, infelizmente, por um terceiro ano nos últimos 4 anos com esta estiagem, alguns poderiam perguntar, mas o que estão comemorando? Nós estamos comemorando justamente a capacidade de trabalho, a obstinação, a resiliência do nosso produtor rural. E estamos aqui para, mais do que celebrar isso, assumir compromissos. Foi destacado pelo representante da Farsul, pelos nossos deputados, o esforço que a gente vem fazendo para ampliar a irrigação. Não é um esforço fácil. Nós já estamos trabalhando, já estamos disponibilizando recursos e vamos anunciar em breve um grande programa do governo do Estado, com os nossos bancos de desenvolvimento, para disponibilizar recursos que ajudem a reduzir ainda mais os custos para a irrigação e que nos permitam, deputado Elton, nos permitam estimular os nossos produtores a buscar esse financiamento. Porque, para fazer sentido para o produtor, o custo do financiamento tem que ser menor do que o risco da frustração da lavoura. Porque, se for um custo elevado, mais valerá conviver com o risco da frustração e pagar a conta de uma frustração de safra do que assumir um empréstimo que vai gerar um custo adicional a ser suportado que não se pagará. Bom, então nós estamos trabalhando nessa lógica para poder estimular ainda mais a irrigação a partir de um volume substancial de recursos para subsidiar, subvencionar e reduzir os custos da irrigação. Mas não adianta ter recurso disponível se a legislação e o entendimento da aplicação da legislação pelos órgãos de controle fizer restringir tanto
a possibilidade de reservar águas e, inclusive, constranger e dificultar a reservação de água, porque aqueles reservatórios já existentes, os açudes já existentes, são de difícil regularização. Então, nós estamos trabalhando nessa direção, no que é possível ser feito no governo do Estado. Um dos avanços que a nossa secretária Marjorie, junto com o ex-secretário Domingos, da Agricultura, produziram, ainda no ano passado, de avanço, foi ampliar a competência de licenciamento de açudes para os municípios de 10 hectares para 25 hectares, multiplicando, portanto, a estrutura de licenciamento, antes concentrada no governo do Estado, na FEPAM, para distribuir essa responsabilidade com os municípios e ajudar a acelerar processos de licenciamento. Ainda nessa semana, eu estive visitando o vice-presidente da República, que é ministro do Desenvolvimento, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e manifestei a ele que uma das grandes preocupações que temos, pelo terceiro ano em 4, de frustração de safras por conta da estiagem, é justamente com a legislação nacional, que precisará ser observada a necessidade de mudanças, permitindo, pelo menos nas situações excepcionais, em que você veja frustração recorrente de safras, como no Rio Grande do Sul tem acontecido, deputado Pedro Westphalen, para que seja compreendido o interesse público na irrigação como interesse público para fazer a reservação de água com o impacto que há sobre as áreas de preservação por conta das APPs que restringem a possibilidade de reservação de água. Ora, é interesse público quando é necessário para o consumo humano, tem que ser interesse público quando é para produzir alimentos também fundamentais para a humanidade. É isso que nós estamos buscando. Ninguém quer crescer à custa da degradação ambiental e é compreendido cada vez mais por todos a importância de demonstrarmos para os mercados mais exigentes, importante inclusive do ponto de vista econômico, nós mostrarmos que produzimos respeitando o meio ambiente, preservando o meio ambiente. Isso é compreendido. Ninguém quer vale tudo em nome de produção, degradando o meio ambiente e provocando novos impactos ambientais. Não é isso que nós estamos pedindo, ninguém está demandando isso. Nós estamos querendo justamente a compreensão de que se possa entender como interesse público para fazer a excepcionalização do impacto em áreas de preservação permanente quando se faz necessário para garantir a produção de alimentos tão essencial. E vamos, de forma obstinada, buscar o apoio da nossa bancada, que já temos, a bancada gaúcha, mas para que isso se faça repercutir dentro do Parlamento Federal, para que a gente consiga promover a atualização dessa legislação. E assim possamos superar qualquer outra estiagem que venha a partir da prevenção permitida aí por um programa robusto de irrigação, tendo recursos e tendo a possibilidade que a legislação nos dê para fazer a reservação de água. Mas eu gostaria de destacar aqui a vocês também que um investimento que aqui foi saudado da nossa 392 só se faz possível graças a um conjunto de reformas que foi feito ao longo dos últimos anos, com apoio no Parlamento, como foi dito aqui pelo deputado Pedro, respeitando o passado, entendendo que deveríamos governar buscando ser evolução de quem nos antecedia e não ruptura, porque não produz resultados a política que procura culpados pelos problemas, mas sim a que procura soluções para os problemas. E um Estado como o nosso, vivendo há longos anos, gastando mais do que arrecadava, achando artifícios, formas criativas, historicamente, dos depósitos judiciais, do caixa único, dos recursos extraordinários de privatizações, sendo queimados todos esses recursos para sustentar o custeio da máquina, salários e os custos fixos da máquina, drenando toda a nossa capacidade de investir no futuro, precisava, como continua precisando, esse entendimento de que política tem que ser instrumento de mediação
nas diferenças que nós temos aqui. Nós somos diferentes, todos nós aqui, homens, mulheres, pessoas de mais idade, mais jovens, religiões diferentes, partidos políticos diferentes. A diversidade que nós temos no público que está aqui presente é o que faz exigir a política numa democracia como instrumento de mediação. Se nós transformarmos a política em simplesmente tentar apontar para a cara de um ou de outro aqui quem é culpado por conta da baixa produção, porque não conseguiu avançar na irrigação no passado, nós não vamos sair do lugar. A busca por culpados só faz com que cada um pegue as suas armas e fique pronto para uma disputa e se evite ou se deixe de tratar da solução que o problema deve ter. Eu percebo que muitas vezes o diálogo que existe na política acaba sendo não um diálogo, mas um monólogo de duas partes. Um deixa o outro falar, mas não absorve o que o outro está falando. Não ouve efetivamente o que o outro está dizendo. Está simplesmente preparando para rebater as ideias do outro. Se for assim que nós vamos trabalhar, nunca haverá avanços. Então, aqui no Estado, nós trabalhamos respeitando, nós temos as nossas posições, não deixamos de ter as posições firmes sobre as reformas, a redução do custo da máquina. E quero dizer também aqui, de viva voz, diante dos nossos produtores rurais, que as nossas convicções sobre os direitos à propriedade também são firmes. E o diálogo que nós possamos ter com qualquer movimento social não significará menos rigor para fazer cumprir a lei e a ordem em qualquer tentativa de invasão à propriedade de quem está buscando produzir e gerando riquezas para o nosso Estado. Nós já deixamos muito claro, né, e para a minha estrutura da segurança pública, para as nossas forças policiais, que qualquer invasão terá imediata resposta do governo do Estado através das nossas forças policiais. A segurança jurídica, a segurança para quem produz é fundamental. E não é isso simplesmente querer agradar para atrair aplausos aqui, é pela firme convicção de que insegurança para quem produz gera pobreza, na medida em que, estando sob a incerteza de que aquilo que do seu esforço, do seu suor, do seu investimento venha a ser colhido com toda a legitimidade, representando o retorno que deve representar na forma econômica, se tiver incerteza, o investimento não vem. Se o investimento não vem, todo mundo empobrece. Então, se nós queremos fazer deste país, efetivamente, um país com futuro, pujante, forte, a gente tem que gerar certeza e segurança, e não incertezas, e tornar quem produz refém, né, dos problemas, muitas vezes movimentos legítimos, até parte deles legítimo, ansiando por espaço e oportunidade de produção, mas que sabemos muito bem são muitas vezes utilizados politicamente por ativistas que não estão efetivamente buscando mais produção e sim simplesmente um espaço político de disputa, de guerra, de proveito a partir do conflito, um proveito político na arena política. Isso nós não podemos permitir. Então, nós sentamos e dialogamos, mas não permitimos que haja subversão da ordem e desrespeito à lei e à propriedade tão importante. Então, trago esses recados aqui para que, diante de estiagem, diante de incertezas, a partir desse ambiente que pode eventualmente desestimular quem produz, trazer uma mensagem que estimule, porque encontrarão no governo do Estado, nesse novo ciclo de governo, eu que tenho o privilégio, ao mesmo tempo a enorme responsabilidade de ser o primeiro governador reeleito na história recente do nosso Estado, trago esta mensagem para que olhem para os próximos anos com a certeza, com a confiança de que nós vamos superar as dificuldades do presente. Como fomos capazes de superar
nestes anos passados a crise do governo e voltar não apenas a pagar em dia salários, os hospitais, pagar as dívidas que recebemos de governos anteriores, de décadas que o Estado acumulava, e abrir espaço para investimentos como esse. Só este da 392 vai ensejar aqui, prefeito Gustavo, praticamente 100 milhões de reais, porque nos 40 quilômetros, e nós vamos levar essa obra até o final, para garantir ela, de Tupanciretã a Santa Tecla, serão quase 100 milhões de reais, prestigiando a produção desta terra altamente produtiva e que vai nos proporcionar esta capacidade de investimento, assim que nós tivermos a resolução das questões das compensações das perdas do ano passado junto ao governo federal e também da privatização da Corsan, uma vez com o nosso quadro, da projeção do quadro fiscal do Estado estabilizado, pode ter certeza, nós vamos tirar outras obras também do papel. E aí digo aqui aquilo que conversava com o prefeito Gustavo. Tupanciretã, Santa Tecla, há mais de 60 anos, me diziam algumas das pessoas que por ali moram, era uma expectativa, era um sonho que vai se tornando realidade. Jari, a Santa Tecla, nem sonho era. E agora, Jari a Tupanciretã, nem sonho era. Nem sonho era. Mas nós já estamos fazendo Toropi e Jari. Já estamos fazendo Toropi e Jari e vamos, já dei a ordem para o DAE, fazer o projeto de Jari a Tupanciretã para que nós possamos dar início também a este sonho, assim como prefeito Bernardo, a Júlio de Castilhos também é a nossa missão levar, estender esta pavimentação. Este é o ponto, meus amigos e minhas amigas aqui presentes. No passado recente, um Estado que não pagava as contas, tanto quanto qualquer um de vocês, e quem produz sabe o que eu estou falando, porque quando frustra a produção, fica preocupado como é que vai pagar o financiamento, como é que vai pagar as contas, gera preocupação, a safra, e isso faz perder o sono, perder noites, né, sem dormir, com tranquilidade. Quem não dorme, não sonha. Quem não sonha, perde o futuro. O Estado era mais ou menos isso. Devendo, não conseguia dormir, né, porque era credor batendo na porta toda hora, né, porque medicamentos estavam deixando de ser fornecidos, porque o Estado não pagava, porque o hospital estava parando cirurgias, porque o Estado não estava pagando, porque nas atividades do setor público, servidores desestimulados por conta dos atrasos dos salários. Ao pagar as contas em dia, a gente voltou a ter a capacidade de sonhar. É claro que tem muito sonho represado. Durante tanto tempo sem ter investimento, tantos sonhos ficaram represados. Mas o importante é que voltamos a sonhar. Vamos tirar cada sonho do papel, né, na medida das nossas possibilidades, e a cada sonho que a gente realiza, novos sonhos a gente pode sonhar, e à medida que a gente faz as parcerias, trabalha junto, harmoniza esse ambiente, eu tenho segurança, a gente vai empurrando esse Estado na direção correta para que ele se torne cada vez mais feliz no final das contas. E essa felicidade irradie nos investidores, seja no campo, na cidade, a vontade de aqui estar, daqui investir, daqui fazer o seu futuro com a sua família, com os seus empreendimentos. Não é um caminho fácil, não é um botão que a gente aperta e que resolve da noite para o dia. Mas eu tenho segurança que a gente está no caminho. Assim como acho sempre muito desonesto dizer simplesmente, olha, estamos fazendo aquela obra que o governo, que muitos governos não fizeram e nós estamos fazendo, porque talvez governos que se passaram tenham feito outras obras que tornaram esta prioridade. O importante é, chegou a vez dela. E na medida em que a gente tem um Estado com a capacidade financeira, essa fila vai acelerar e a gente vai puxar tantas outras obras, tantos outros investimentos que ficaram para trás ou que estava demorando a chegar à sua vez, para chegar mais rápido. E assim reduzir o custo de logística, melhorar o acesso das famílias aos serviços, porque mora numa cidade, tem um filho que estuda na outra, que tem que acessar serviços de saúde na cidade vizinha. Tudo isso é mais qualidade de vida, mais segurança. Conversava sobre as carretas que, eventualmente, em curvas dessa estrada, acabaram pela
pela característica do terreno, do chão batido, ficando pelo meio do caminho, ou atolaram, ou tombaram eventualmente por conta de problemas na pavimentação. Então, a segurança, a certeza de que vai encontrar uma estrada em condições é também capacidade de retornos econômicos maiores e melhores. Muito obrigado por dividirem conosco uma colheita, o início de uma colheita, uma celebração, mesmo nos tempos difíceis, que sirva para todos nós aqui de estímulo. E da nossa parte, assumirmos ainda mais esse compromisso. Lá com as nossas secretarias, todas trabalhando de forma incessante, obstinada, para que nós possamos nos encontrar aqui no ano que vem, alegres, felizes, pela alta produtividade que teremos conseguido juntos, principalmente pelo esforço e pela dedicação de quem se submete ao imponderável do tempo, mas que com os investimentos que a gente vai fazendo, vai cada vez mais protegendo as suas lavouras e possamos então celebrar só grandes alegrias e não apenas a capacidade de superação dos problemas, dos desafios que se apresentam. Muito obrigado. Vida longa à nossa sojicultura e a cada um dos nossos produtores. O governador Eduardo Leite, na cerimônia que ele encerrou, né, fazendo a sua manifestação lá na abertura oficial da colheita da soja, junto à FUCO, na cerimônia oficial, né? Logo após a solenidade, né, o governador atendeu a imprensa lá com questões que a imprensa lá presente fizeram, né? A Rádio Tupã fez uma questão da obra Tupã Júlio de Castilhos e sobre a privatização da Corsã, né, item fundamental para a chegada desses recursos financeiros que viabilizem esses investimentos que o governador comentou ali, né? Essa questão que envolve todas essas estradas, né? Ele autorizou então o projeto da estrada Tupã-Jari, que seja feita a estadualização dessa estrada e feito o projeto de asfaltamento dela, né? A estrada Tupã-Júlio de Castilhos também e alguns outros investimentos, e especialmente, ele também comentou, fora investimentos, a questão da alteração na legislação que permita que dê mais flexibilidade para que sejam criados açudes, reservatórios de águas, né, que possam reter a água no período de abundância e que ela possa dar suporte nos períodos de escassez, como estamos vivenciando agora. Mas vamos à entrevista coletiva que o governador concedeu. Eu determinei, em primeiro lugar, prioridade absoluta a conclusão da estrada Tupanciretã-Santa Tecla. O investimento vai chegar a quase 100 milhões de reais no total dos 40 quilômetros. Pela complexidade da obra, ela exige esse volume de recursos e nós estamos comprometidos pelo que ela significa de impacto positivo economicamente, na qualidade de vida dessa população. Já recebi vários relatos aqui de tantos moradores falando sobre isso. Do outro lado, nós temos aí o compromisso também de fazer as obras na direção de Júlio de Castilhos e o principal notícia do dia aqui, né, que eu determinei ao DAER que faça o projeto para que nós tenhamos, paralelamente à execução de Tupanciretã-Santa Tecla, a elaboração do projeto dessa estrada que hoje é municipal, de Tupanciretã a Jari, até porque estamos fazendo a estrada Jari-Toropi. Então, esta ligação Toropi, Jari e Tupanciretã vai significar também encurtamento de distâncias e melhor capacidade de escoamento da produção. A gente está comprometido com as duas obras. Possivelmente ainda não consigamos colocá-las em execução neste ano, mas o nosso compromisso é ter os projetos e dentro deste governo dar início a essas obras, além de concluirmos a estrada a Santa Tecla, o que pelo ritmo que a obra vai tomando, pela capacidade das empresas, nós estamos estudando condições de acelerar o cronograma de desembolso do Estado e até ter essa obra concluída já no ano que vem, Tupanciretã-Santa Tecla. Estamos muito otimistas, ainda essa semana houve a reversão de uma das liminares no Tribunal de Justiça. É um assunto complexo, um processo de privatização, envolve componentes ideológicos muito fortes que acabam desbordando no judiciário, mas nós já revertemos uma das liminares, vamos reverter as outras, confio nisso, de forma muito serena e tranquila, explicitando e dando segurança aos magistrados sobre todo o processo que conduziu à privatização e pretendemos concluir a privatização com sucesso. Não é importante apenas pelo recurso que viabiliza o governo do Estado, é importante também pelo investimento que vai acontecer do setor privado. Quase 15 bilhões de reais de investimento ao longo dos próximos 10 anos em estações de tratamento, redes coletoras, vai viabilizar empregos, porque são obras de construção civil, tem muitos benefícios das próprias obras gerando empregos
e também, naturalmente, pelo efeito delas na qualidade de vida, na saúde, na preservação do meio ambiente, que a gente está falando aqui. Então, tem uma série de medidas que o Estado vai adotando para garantir, viabilizar o investimento em saneamento e para poder ter as receitas também da privatização. Lá presente, né, respondendo as questões aí da Rádio Tupã. Após essa entrevista, o governador ainda atendeu alguns pedidos de fotografias, de selfie lá que o pessoal fez com ele e se dirigiu ao helicóptero para se deslocar então à capital do estado, acompanhado pelo prefeito até o helicóptero lá, né? Nós também ainda ouvimos outras pessoas, a gente vamos ter que pular aqui porque já estão quase 11 horas, nós já passamos de 1 hora no nosso programa, mas a gente ouviu o delegado regional da polícia, né, o delegado Sandro Menders, ouvimos a presidente da CIT, a Cleonice Richter, ouvimos a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, a Bárbara Almeida Terra, um produtor, isso é interessante, porque essas autoridades, teve um produtor que a gente ouviu, né, um produtor tuparensetanense, que estava lá presente, a gente ouviu várias pessoas do comércio, enfim, mas como produtor nós conversamos com o Nelson Gastaldo, que estava presente, né, em todos os anos eu vejo ele sempre presente nesses eventos aí, e ele avaliou a fala das autoridades. Boa tarde. Apesar dos pesares que a safra não é boa, mas ouvir uns discursos promissores, como a gente viu das autoridades aqui, até nos reporta a um passado de promessas que hoje está as coisas acontecendo. Muito bom o que ouvimos do governador, do prefeito, tomara que isso aconteça. E que próximo ano tenhamos uma safra melhor do que essa, tranquilamente, porque a seca não é permanente, né? Deus, se quer, vai nos ajudar para vários anos agora sem secas, né? Vamos tirar o atrasado, porque na vida não é só de coisas boas que a gente vive, também tem que ter os seus problemas, esperamos que passe, né? O governador acabou de salientar um dos problemas sérios, é a questão legal, da legislação que dificulta o armazenamento da água. Na visão dos produtores é isso também? É, por incrível que pareça, com todo respeito, o meio ambiente dificulta tremendamente sem a gente conseguir entender o porquê isso aí. Porque guardar a água que vai embora para o oceano para usar em períodos que precisa para gerar alimentação não é concebível. É uma dificuldade tão grande como eles impõem a esses projetos para ser aprovados. É incrível, não dá para entender isso aí, porque não lesa nada, acumulam a coisa que vai embora para usar depois, em benefício de geração de alimentos. Não é possível ser tão demorado assim, né? É um item muito importante que ele levantou. É, totalmente, ainda bem que estão se conscientizando, porque parece que tem autarquias que criam dificuldade para vender facilidade, às vezes. Isso aí não é concebível no mundo moderno de hoje, que lutar com dificuldade, lutar com coisas impossíveis, tudo bem, mas isso é nada impossível, é só querer. Um dos produtores que estavam lá presente, que concedeu a palavra conosco, né? Nós também combinamos com o Reginho Paz, né? Ele estará nos próximos dias, aí, dependendo, porque ele está colhendo agora, inclusive está colhendo lá, nos ouvindo. No que tiver um intervalo aí, a gente encaixar com a nossa agenda aqui, essa semana ele ainda deve falar conosco, repercutindo também essa questão. Mas ao final da nossa cobertura, a gente ouviu o prefeito Gustavo Herter Terra, ele foi acompanhou o governador até o helicóptero, estava retornando, né, para a FUCO ali, quando a gente conversou com ele, falando então sobre o evento que aconteceu e repercutindo com relação a isso a audiência da Tupã. Vamos a essa matéria. Passei para ele todos os projetos habitacionais. Já sabia que é uma das metas dele para o segundo mandato investir em habitação, que foi algo pouco investido, digamos assim, no primeiro avançar, né? No meu governo também, em função de caixa, eu não consegui, durante o início do governo, tratar de habitação. É um dos meus focos principais agora. E consegui, hoje pela manhã, junto com o secretário estadual, lançar a ideia para eles, vender um projeto para eles, que é um projeto habitacional para idosos em Tupã. Seria o co-housing, né, para idosos. Aí o secretário me falou que conhece um projeto em Curitiba, similar, e assumiu o compromisso de criar no Rio Grande do Sul um projeto de co-housing, onde o de Tupã será o projeto piloto. Então, mais uma vez, Tupã assume o protagonismo, né, em algum aspecto,
o pioneirismo em determinadas coisas, e eu fico muito feliz de poder estar participando desse momento. Na condição de prefeito, eu poderia estar participando na condição de cidadão tupanciretanense, mas felizmente Deus e a população me agraciaram com o privilégio de estar à frente de tudo isso. O pessoal está pedindo para mim ir para lá, é isso? Estão pedindo para nós ir para lá um pouquinho para melhorar um pouco mais. O áudio está bom, né? Talvez a imagem que tem. Querem ir lá na câmara que está lá? Tá bem, então vamos nos deslocar ali com a gentileza do prefeito aqui para a gente ir até a nossa câmara ali, fica melhor, então para a gente poder ouvir ele e vê-lo também, né? Nesse momento que estamos concluindo esse trabalho aqui junto à atividade aqui junto à nossa comunidade, né? Aí que estamos com a câmara aqui, agora sim. Bem, prefeito, o governador anunciou várias coisas, né? Algumas o senhor já havia nos comentado, mas solicitou para ficar se preservado, né? Principalmente essa questão da estrada Tupã-Jari, né? Que é uma estrada que nem se sonhava em acontecer, e agora o próprio governador, ele mesmo falou, quer dizer, várias coisas se concretizaram na data de hoje, na tarde de hoje. Exatamente. O meu pai nasceu no interior de Santiago e com 3 anos veio morar lá na nossa propriedade rural, que é na divisa entre Tupã e Jari. A vida toda foi para fora, está com 82 anos, então faz 83, há mais de 82 anos que o pai vai para fora nessa estrada e disse que nunca ninguém sonhou com asfalto nessa estrada, que eu fui o primeiro a sonhar. E felizmente consegui, junto com o governador do estado, espero estar vivo e tenho certeza que estarei, porque essa obra, o projeto começa agora em seguida. Acabei de conversar com o superintendente regional do DAER, eles já estão fazendo o projeto. É uma questão de dias para liberar o segundo processo que tranca o recurso da Corsã. Eu combinei com o governador que liberando o recurso da Corsã, que eram 3 projetos, um do Ministério Público do Trabalho, o outro, não me lembro qual era a questão, e o outro Tribunal de Contas, que está aguardando esses 2 serem liberados. Um liberou dia 22, achei que os 2 liberariam, mas tenho certeza aí que até o final do mês, semana que vem, libera tudo. E já tenho a garantia aí da injeção dos 100 milhões necessários para essa estrada Tupã-Jari. O governador já me sinalizou. Então a estrada está dada e era isso que eu não podia anunciar, né? Estou emocionado. São muitas conquistas. Eu tenho ainda muito que anunciar para a comunidade de coisas que já consegui e que ainda estou em silêncio. Mas nos próximos meses aí muita coisa vai acontecer em Tupã. Tupã-Jari também foi colocado, quer dizer, aquele circo, a estrada que vai interligar as 2 estradas também. Quer dizer, a questão de estradas, nós estamos indo muito bem. Que linhas são os seus sonhos esses aí? Qual é o segmento que o senhor está sonhando? Talvez não possa nos dizer as obras, mas em que segmento de atividade? Porque estrada, parece que não temos mais sonhos. Eu reiterei a necessidade de uma motoniveladora nova para as estradas que nós ainda temos, são 2.150 quilômetros. Eu tenho, todas as motoniveladoras estão funcionando, mas ainda assim são insuficientes. Outro ponto nevrálgico é o número de operadores, que nós temos um número hoje menor do que o número de maquinários. Isso é uma raridade na história de Tupã. Sempre uma quantidade de maquinários quebrados que tinha, sobrava operadores. Hoje falta operadores. Eu fiz processo seletivo agora para contratar mais 4 e ainda não será o suficiente. Feito isso, parque de máquinas organizado, manutenção das estradas como nunca houve, 17 mil litros de diesel por mês em média. Antigamente era no governo Guga, ele gastava bastante, gastava 5 mil litros, e anteriormente teve governos que nem 1.000 litros por mês gastava. Uma porque não tinha dinheiro, outra porque estavam inadimplentes e porque não era prioridade investir no setor primário. Mas enfim, além das estradas nós temos as ruas, né, que eu talvez, seguramente, né, não é talvez, seguramente vou bater o recorde de pavimentação urbana. A saúde, como eu falei hoje pela manhã, ela ainda não está no ideal que eu gostaria, mas ela é muito acima da média e nunca teve tão boa como está. Eu renovei praticamente toda a frota da saúde, todas as ambulâncias, os carros, as vans. Nunca houve essa renovação de frota na saúde. A educação
Chromebook para todos os professores, notebook para todas as escolas, data show para todas as salas de aula, material didático da melhor qualidade, não tem outro melhor que o nosso, nas mesmas condições, professores qualificados, capacitados, treinados, uma equipe de diretores de escola impecável, escolhida a dedo, né? Enfim, a educação também nunca teve como está. O desenvolvimento social fazendo um trabalho maravilhoso, com aquele cunho de que não basta dar o peixe, nós temos que ensinar a pescar. A Bárbara tem feito reiterados cursos de capacitação, qualificação, parceria com o Senar, com o Sebrae. Então, assistência social, desenvolvimento social e habitação nunca teve como está. E agora a habitação, eu estou concluindo aí alguns projetos ímpares na história de Tupã, onde eu poderei ter, se Deus quiser, a felicidade de ainda, no meu mandato, entregar essas casas às pessoas que precisam, resolvendo o déficit habitacional do município. Então, quero deixar bem claro àqueles que eventualmente fazem demagogia nas minhas costas, me enfrentem olho a olho e falem a verdade junto comigo. Não mintam, não enganem ninguém, porque a comunidade tupanciretã não é mais ingênua, não é mais boba, e depois desse nosso governo nós desviamos a curva e eu tenho certeza que o povo de Tupanciretã não aceitará mais na história um governo medíocre à frente da administração municipal. Entrevista que concluiu o nosso trabalho lá junto à FUCO, né, com o prefeito então fazendo um resumo do que aconteceu lá, nós trazendo algumas informações extras ali, complementando aquilo que ele colocou no discurso e avaliando também as manifestações das autoridades, dos secretários, dos políticos, né? E claro que também da conversa que ele teve com líderes locais e regionais. E assim nós tivemos esta cobertura que a gente fez na tarde de sexta-feira, nós começamos por volta um pouco antes das 3 horas da tarde, né? E se desenrolou até passada das 5 horas, e aí a gente trouxe esses detalhes lá da lavoura, né? Da Granja Coxilha Bonita, na FUCO, né? E também repercutindo não só as autoridades, mas algumas pessoas que estavam ali presentes, alguns representantes da comunidade, da região, produtores, líderes políticos, líderes de setor, né? A gente trouxe essas informações. Quem está na live está vendo algumas imagens ali, das fotos lá também da colheita, o pessoal lá com as bandeiras, com os grãos, enfim, toda aquela solenidade que aconteceu e que, por sorte, né? Porque minutos depois que isso ali aconteceu, em 1 hora deu uma chuva de quase 8 milímetros ali naquela região, né, na FUCO, onde nós estávamos, e também na região da lavoura, é bem pertinho, 5 quilômetros, e é claro que isso tornaria muito desconfortável o local lá se tivesse acontecendo exatamente no momento da colheita, mas não, estava nublado, enfim, estava bem, e o pessoal pôde fazer todo o evento, toda a cerimônia, e a gente esteve acompanhando, como já fizemos em todas, aliás, como eu comentei a semana passada, né, em épocas em que o evento ainda não era oficial, né? Aquela iniciativa do Almir Rebelo, do senhor Armindo Munhol e alguns outros produtores, né? E faziam um evento extra-oficial, nós acompanhamos todos eles, né? Em todos os momentos, transmitindo para você, levando para você essa informação. Naquela época a coisa principal era a estrada Tupã-Santa Tecla, que ainda continua, né? Mas agora você percebe que outros temas, outros aspectos também são levados nesse momento a serem discutidos por autoridades, por pessoas da comunidade, enfim, pela nossa região. Bom, a gente, claro, espera ter levado para você o máximo de informações no sentido de que você pudesse também estar acompanhando tudo aquilo que a atividade lá aconteceu, e que a gente levou para você em vários instantes, em vários momentos. Na 11h10, né, nós vamos a um intervalo comercial, né? A Eliane da Luz botou: bom dia, excelente, está fazendo o que pode por Tupã. Meus parabéns, prefeito Gustavo Terra, diz a Eliane da Luz. Né? São audiências que estão nos trazendo algumas repercussões aqui nas plataformas digitais. Vamos a um intervalo comercial.